Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. E hoje eu estou aqui, vamos direto ao assunto, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, conheço há mais de 16, 17 anos. 2000 nós estávamos juntos em Brasília naquele evento. 2016 agora, antes disso a gente já se conhecia, isso não importa. O importante é que nós estamos aqui juntos. O Jean Vanelan é uma pessoa hiper conhecida, autor de quase ou mais de 30 livros. Por aí, 30 livros, espírita, espiritualista, uma série de atributos que ele tem, assim como qualquer outro. E eu tenho o prazer de recebê-lo aqui no Vida Inteligente, que ele está aqui primeiro na cidade de Floripa, para ministrar um curso. Vamos falar sobre isso, que é o que ele chama de mental. Mas antes disso, boa noite, como é que você está, Ivan? Boa noite, a minha alegria em revê-lo, a alegria em saudar todos os telespectadores do seu programa e dizer que Floripa está cada vez mais bonito. Sempre, né? Aqui é um local muito gostoso. E como é que você está? Tudo em paz. Tá feliz com a sua atividade, tá realizado aquilo que... Porque muitas vezes a gente quer fazer uma série de coisas e... como é que se diz? A gente se sente impedido, vamos dizer, por uma série de situações. Você está conseguindo realizar aquilo que você tem em mente, vamos dizer? Não, né? Longe disso. A minha realização pessoal passa por um projeto de autorrealização, no sentido da satisfação espiritual, que preenche o nível de consciência que me resta, no sentido de que à noite eu me pergunto, tentei com o que eu chamo de dignidade. Quando eu respondo sim a ambas as perguntas, nisso eu me realizo. E você faz isso toda noite ou não? Pior que sim. Muita gente, um convidado nosso, um amigo nosso, ele disse que a melhor forma de você adquirir consciência ou então minimizar os seus problemas, digamos assim, ao final de cada dia, antes de se deitar, você fazer um flashback do seu dia. O que eu fiz de útil? O que eu fiz de errado? O que eu aprendi nisso? E disse que você ganha barbaridade nisso, tanto na sua noite, no seu descanso, como na questão de adquirir consciência do que você realmente faz, né? Porque a gente faz muita coisa involuntariamente e se a gente não parar para pensar nisso, para refletir, realmente a coisa vai ficando mais complicada. Então você regularmente faz essa reflexão noturna. Desde 2002, 2001, que exatamente o Mentalma foi essa disciplina diária que eu criei, a minha yoga do cotidiano, vamos assim dizer. É isso? Então nós entramos no assunto sem querer. Entramos no assunto sem querer. Né? Dá bom então. E foi quando eu percebi que do mesmo jeito que o nosso organismo se alimenta, parte do que é proteína do alimento ele retém para poder se enriquecer e progredir. A outra parte ele exclui do organismo através das fezes, através da urina. Sim. Né? Ele excreta isso. Isso. Do mesmo modo, o nosso psiquismo diariamente se alimenta de muitas coisas. Sem dúvida. Mas o nosso cérebro não tem um órgão excretor. Do jeito que o organismo tem. Nunca pensei nisso. Tem razão. Tem razão. Então, à noite eu utilizo para aquilo que eu chamo do meu eu, organizador da minha consciência. Ou seja, o eu organizador da minha consciência. Então, de todos aqueles arquivos que ao longo do dia eu interagi com eles e, portanto, o meu psiquismo dele se alimentou, à noite é quando eu me pergunto, de tudo que é que eu fiz hoje? O que é que eu quero levar para a posteridade? E o que é que aqui mesmo eu vou defecar no sentido mas como é que você excreta isso? É isso que no Mentalma a gente tem trabalhado. Né? O objetivo é esse. Eu e o Paulo Tavares, nós estamos aqui em Florianópolis exatamente para... Já o Mentalma 2 é o segundo módulo, já demos o primeiro. Sim. O Paulo já deu vários módulos, porque assim, o Mentalma ele é uma boa desorganização organizada. Quando você escuta uma música, uma poesia, você dá, ela se apropria, mas você não a modifica. A música vem, alguém fez, você toma ela para si, repete, mas daquele jeito. Repete, exatamente. A poesia também. Mas o Mentalma não. O Mentalma, caso você aproprie, você tem que colocar o seu jeito de ser. Tem que adequar o seu temperamento. Ele é um processo de yoga do cotidiano, então, assim, Paulo Tavares, ele faz do jeito dele, eu faço do meu, algumas pessoas fazem do seu jeito. E, no meu caso, esse eu organizador da minha consciência é algo muito simples. Eu desenvolvi em mim
um processo quântico que na época eu nem sabia que era quântico. Mas assim, do jeito que você pega o mouse, pega aquela setinha do mouse e leva para um arquivo, sim, e você transfere aquele arquivo de lá de um site para outro depois, né? Ou então do jeito que você põe, você quer deletar um arquivo indesejável, ou que já usou. Põe a setinha do mouse e deleta. Isso aqui é o órgão excretor do nosso cérebro. Você, com sua vontade, você se lembra do arquivo. Na hora que você se lembra do arquivo, é como se você estivesse com o mouse clicando, ele se abre. Na hora em que você enche esse arquivo de amor, é importante. Porque a linguagem quântica é com a da emoção. E dá a ordem, dizer, não, isso eu não quero levar para a posteridade. Isso aqui é como se você estivesse defecando aqueles arquivos. Isso então, funciona? Olha, já morri 2 vezes. Esse corpo já parou 2 vezes. Se você me perguntar, Rogério, qual foi o seu melhor momento da sua vida? A minha vida é um grande barato, não tenho nada que reclamar. Mas sim, eu teria que dizer foi na hora que o corpo morreu. Tá, conta essa passagem, já que você experienciou isso. Muita gente fala, a gente lê em livro, e aí eu questiono até, nossa, tem muito para conversar aqui. Eu questiono porque eu digo que até hoje ninguém voltou para dizer alguma coisa do suposto lado de lá. O que existe é a experiência próxima da morte, Near Death Experience, essas coisas, e que realmente se voltou é porque não morreu. Não é porque parou o meu coração, parou minha atividade cerebral que eu morri. Eu ainda estou naquele hiato lá entre a chance de ser recuperado ou não tive a morte biológica, digamos assim. Então, eu considero que ninguém morreu nesse aspecto. Como é que foi? Tem gente que vê o túnel, a luz do fim do túnel, essas coisas todas. Alguns defendem que aquilo é psicológico, que aquilo é uma reação do corpo. Como é que... Então, eu estou aqui com alguém que teve essa experiência 2 vezes, como você está falando, eu gostaria que você falasse, porque você é uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente, então seu depoimento eu acho que vai ajudar muitas pessoas que vão nos assistir. Vamos lá. Não me enquadro muito bem no que a sua generosidade você é humilde, colocou, mas não, também não sou. Vamos lá. Eu também não tenho essa qualidade, é uma constatação terrível para mim. Eu consigo perceber fácil meus defeitos, as qualidades. Isso é bom. Ainda as procuro. Mas assim, no meu caso específico, desde os 27 anos de idade, eu não precisei estar morto para ter contato com a espiritualidade. Veio de lá para cá. Então eu já tinha uma certa experiência mediúnica, não que eu tenha procurado, eu que tenha poder para isso, mas por outros motivos. E mesmo conhecendo já todos aqueles livros de experiência near death, que você falou, próxima à morte, né? De túnel, de luz, né? Mas no caso específico do que houve com o meu corpo, uma parada cardíaca fulminante, 2 na verdade, em nenhuma das 2 eu vi luzinha, vi túnel, vi nada. Opa, eu já me vi lá, me vi lá. Lá onde? No nível espiritual. No nível espiritual. Eu conheço, entre aspas, o meu ego de Rogério. Tem a informação de que o espírito que me anima já revelou para esse ego várias experiências dele. Então, quando eu digo assim, eu conheço um pouco de ambientes espirituais, é que, na verdade, o espírito que me anima atua lá e deixa que o cérebro de Rogério saiba. Tá? Então, nesse sentido, o lá que eu digo é um lá muito diferente de tudo aquilo que, através de desdobramentos ao longo desses últimos 30 anos, que é o tempo de experiência mediúnica que eu tenho. O lá é diferente de uma viagem, de qualquer viagem astral, você está querendo dizer? Diferente. Totalmente diferente. É bom a gente deixar claro isso. Esses níveis e qual é o problema, ou qual é o grande barato de estar lá? Não é? É porque comigo aconteceu, eu estava lá, me percebi, entre aspas, fora do corpo totalmente. Você só era consciência ou você tinha corpo? Tinha corpo. Você tinha corpo, ok. Tinha. E no sentido de que dessa vez algo estranho aconteceu. O que era algo estranho? Todo o volume amoroso, todos os arquivos de amor que eu, enquanto Rogério, tinha e tenho por todos os meus afetos encarnados, esposa, filhos, amigos, tudo lá se processou. Aí, de repente, aquele estar lá, naquele local, o sentimento de pertencer àquilo é tão superior a toda a quantidade de amor que você sente pelos seus afetos, que a sensação é de não querer sair dali, apesar de todo o amor que você sente pelos que você está deixando na terra. Deve ser uma situação complicada, né? É complexa. Sim. Tanto é que, no caso, eu me
Existiam amigos espirituais do lado esquerdo, atrás, eu sabia. Eu não via, mas sabia que tinha quem era. Aqui também, e na frente essa coisa maravilhosa, e tinham 2 espíritos, né? E um deles me abraçou e disse: meu filho, não é a sua hora. E eu tentando negociar, como se quisesse convencer alguém de que era, disse: não, não é a sua hora. Aí me abraçou, aí essa outra figura, o primeiro eu sabia quem era, o segundo não, fez assim para mim, como se convidando a voltar. Onde você estava Você estava hospitalizado? Literalmente sim, o corpo estava sendo operado. Estava sendo operado, ok. E, na verdade, o equipamento tinha quebrado e o corpo estava lá. E logo depois uma outra parada cardíaca, e dessa vez eu já não fui só até esse local de onde eu podia ver aquela coisa que me fascinava. Eu entrei já nessa coisa, ou seja, eu já primeiro você só olhou. Aí esses grupos que estavam ao meu redor foram atrás de mim, os 2 seres me agarraram, esse ser que eu não sei quem é, não fez assim, como se dissesse volta, cara, para. Sim, olha que interessante. E eu disse: mas eu não quero. Né? E aí ele disse: mas é necessário, extremamente necessário. Né? E demorou um pouco porque eu resisti, mas eles fizeram alguma coisa. Essas experiências são atemporais? Você não tem noção de tempo, nada, absolutamente não tinha noção nada. do meu corpo, não sabia de nada. O que eu me recordo, em termos de terra, é que eu escutei a voz eram 2 médicos, 2 enfermeiras, e eu escutei a voz de uma enfermeira, chamada Bruna, dizia: acorde, seu Rogério. Seu Rogério, acorde. Seu Rogério, o senhor está rindo de quê? Porque eu estava rindo. Estava rindo? Aí eu olhei para ela e disse: não é para rir, não. Eu não tinha muita noção. E ela escondendo, assim, com as mãos para trás, os choques que tinham sido dados. Foram vários choques que deram. Né? Então, assim, essa minha experiência, eu juntando tudo de maravilhoso que eu tive na vida, não chega perto do sentimento de satisfação espiritual que eu tive. E o pior, ou o melhor, lá me deixaram perceber que a técnica que eu estava usando do mental em mim funcionava porque meu espírito estava limpo. Por mais medíocre, miserável que eu possa ser no meu cotidiano, por mais erros que eu cometa, mas se eu tenho essa disciplina de à noite tentar organizar a minha consciência pessoal, de dizer: puxa, hoje de manhã me encontrei com o Eustáquio, fazia muito tempo que eu não via, hoje à noite, tá? Quando eu for dormir, eu vou querer guardar isso para sempre. Ou seja, é como se eu estivesse transferindo a informação dos arquivos neuroniais das sinapses desse cérebro, que estão gravando aqui no nosso encontro, passando para a mente espiritual, porque quando esse corpo morrer, a mente sai e leva isso para a posteridade. Mas vamos supor que daqui a pouco eu cometa uma indelicadeza com alguém aí no trânsito. Aí hoje à noite eu vou me lembrar de: puxa, eu fiz aquela bobagem, eu agredi verbalmente alguém. Mas aí eu pego essa memória, encho de amor, de carinho, deleto, isso deixa de existir no meu cérebro. Aí meu espírito não toma isso como sendo parte do karma magnético que ele leva. Então eu chamo isso do eu organizador da minha consciência. Eu mesmo organizo minha consciência. Quero 2 coisinhas aí. Eu quero esse lugar que você foi, que muita gente fala, que as pessoas que veem ou o túnel, ou a luz do túnel, ou que esteve num plano espiritual, eu acho que cada um define aquilo que vê de acordo com o que viveu, né? Porque eu só posso falar alguma coisa que eu tenha, a minha vivência. Isso que você viu, e a gente sabe, você é uma pessoa, nossa, já tem uma história, tem livros, tem mediunidade, tem uma série de coisas, então a sua opinião realmente é diferenciada de outras pessoas. Você se admirou com esse local que você foi? Como é que você percebeu que ele era diferente e por que ele era diferente daqueles outros lugares que você sempre esteve? Você falou em desdobramento, em viagem astral, tudo. Por que diferencia? E você, como define esse lugar? Que nome você daria a esse lugar? Por que você foi para esse lugar? Essas 2 pessoas eram o quê? Estou fazendo esse monte de pergunta porque eu tenho que aproveitar a oportunidade de perguntar isso. Essas pessoas eram os julgadores? Eram os senhores do karma? Quem eram eles?
Veja bem, na minha experiência, pode ser que eu esteja absolutamente errado em tudo que eu penso, mas o que é que existe? A espiritualidade é a melhor metáfora, ou a metáfora menos ruim que eu conheço para explicar isso, como se fosse um edifício com diversos andares. Cada andar tem uma realidade específica. Quem está no terceiro andar sabe que tem um segundo, sabe que está o primeiro, pode acessar, mas não vê o quarto andar, não vê o quinto andar. Tá certo? Tá. Então, quando você, entre aspas, perde o corpo, instantaneamente seu espírito vai para o elevador desse edifício, que é o tal túnel, certo? E alguém aperta o andar em que, por afinidade, seu espírito vai, que é a luzinha no fim do túnel. Alguém é o que está te esperando do lado de lá? Ou... Sempre nós estamos, isso em mortes ou em desencarnes razoáveis, em que não há inimigos espirituais. Perfeito, normal, vamos chamar assim. De um padrão normal, sem grandes cargas. Então, esse túnel nada mais é do que esse elevador que leva você, e lhe leva até o andar em que você de novo se potencializa como uma percepção consciente, e nesse andar você tem um chão em que você pisa. Sim. Você olha para cima, o mundo vê um firmamento. O mundo é físico igual semelhante, igualzinho. Mas muda em detalhes ou em coisas mais grosseiras, vamos assim dizer. Tá? Então, nesse nível de realidade, tem cultura própria, tem tecnologia própria, tem nível de tirocínio e discernimento próprios a esse andar. Tá? E é para lá que você vai? Todos nós. Cada um vai para o andar. A turma, quem desencarna bem. Sim, bom, mas... Quem desencarna bem. Tem o subsolo. Tem subsolo, isso que eu ia perguntar ali, porque deve ter um umbralzão lá, né? Então, assim, nisso aqui, você vai, aí digamos, você vai para um andar X, afetos seus espirituais que já desencarnaram, sempre estão ali lhe recebendo, porque a hora da morte, ainda que não seja taxativamente... Todas essas pessoas, todos esses seres ligados a mim, afetos, desafetos, toda essa coisa, vão estar no mesmo pavimento que eu? Não. Está distribuído. A turma de baixo, se você for para o quarto andar, quem estiver no terceiro, segundo, primeiro, não pode lhe visitar. Entendi. Mas quem está no quinto, sexto, sétimo, pode descer e lhe visitar. Esse elevador... Então, quer dizer, vamos lá, vamos aproveitar. Eu estou no quinto, eu tenho um desafeto no terceiro, eu tomo consciência... Posso descer no terceiro e resolver a minha pendenga com ele. Sim, perfeitamente. Beleza. Você não pode ir para o nono. Claro. Você nem sabe que tem um nono. Nem sei, exato. Não consigo olhar para cima, só sei olhar para baixo. Então, assim, especificamente, esse andar que me levaram, ou que eu fui, era um andar que nas minhas experiências, enquanto um Rogério desdobrado, nessa vida eu não tinha tido ainda. Quem são os dois seres a que me referi? Um é o meu pai físico. Teu pai, que foi teu pai aqui nessa vida? Ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Sim. Ele com 27. Então é até engraçado, porque hoje é que pareço ser o pai dele, porque ele perispiritualmente... Continua da mesma forma. Lida comigo com os seus 26 anos de idade, legal, como ele tinha. Deve ser interessante. E eu já sou um cinquentão. Sim. 60, mas 50. Então eu que pareço. Mas é engraçado como os sentimentos se perpetuam independente da... Ele, entre aspas, o zelo de pai para comigo e eu feito um filho, me aninhando no abraço aconchegante com o pai. O outro senhor, penso eu que é um mentor de um grupo de trabalho a que eu pertenço, mas eu não sei quem é. Tu me perguntou quem eram as duas pessoas. Claro, exatamente, só para saber, porque quero saber se eram julgadores, se era o senhor do karma, todas essas coisas que as pessoas... Na minha perspectiva pessoal, ninguém nos julga, somos nós mesmos. O que acontece é quando a gente desencarna e, entre aspas, permanece no andar térreo ou a tendência subsolo, sim, aí figuras que não gostam da gente são as que nos recebem. Aí a sensação de julgamento vem dessa interação. Claro. A semeadura é livre, a colheita, é obrigatória. Inevitavelmente, você... É obrigatório, né? Exatamente. Então, assim, o julgamento que se diz... ele acontece dependendo de com quem você interage no outro lado. Mas não há um julgador, na minha ótica. Eu sei que há livros que falam disso, coisa e tal, mas nunca em nenhum desses níveis que eu pude ter a experiência de ali estar, eu encontrei nada sequer parecido com isso que a gente chama justiça divina. A justiça divina, ela se processa quando você vai reencarnar. Ou seja, ou então entendamos justiça divina como sendo
alguém que nem você consegue, mas está lá no elevador e olha para você e diz, esse vai para o quarto andar. Ou seja, alguém lhe, entre aspas. Tá? E em chegando no quarto andar, você é amorosamente recebido, ali convive. Quando você vai para a próxima vida, aí todo o problema, ou toda a sua riqueza de arquivos colecionados, seja naquilo que os hindus chamam no Sanchita Karma, que é o grande banco kármico, de lá você retira para uma vida o Prarabdha Karma, que é a programação existencial para uma vida só. Sim. E enquanto você vive, a terceira expressão do Karma, que é o Agni Karma, o que você faz a cada segundo dessa vida está alterando o Sanchita Karma, que é o seu grande banco, que pode inclusive alterar o seu Prarabdha Karma dessa vida. Essas coisas que você fala, há anos que eu acompanho, todos os livros que você escreve, eu já passei por diversas linhas de pensamento. Uhum. Já passei pelo espiritismo, já trabalhei em Umbanda, grupos de cura, uma série de... Já li os livros do Kardec e tudo. Isso que você está falando, se eu for procurar em algum dos livros, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, não vou encontrar. Não vai. Por quê? Kardec, ele começou a se dedicar ao espiritismo só aos 51 anos. Né? Sim. Kardec passou 30 anos tentando estabelecer em Paris o método pestalozziano, de quem ele havia sido aluno e monitor no Instituto de Verdun, na Suíça, durante a sua adolescência. Ele saiu de lá com 19 anos e, depois de 30 anos de magistério, quando Luiz Carlos Napoleão foi eleito presidente da República, mas se autoproclamou. A família Napoleão tem essa mania de se autoproclamar alguma coisa. Né? Napoleão se proclamou imperador e Luiz Carlos Napoleão III lá na frente também. Então ele disse que todos os professores de Paris ou da França tinham que beijar o anel do imperador, senão teria licença de magistério cassado. Então, assim, aos 50 anos desempregado, só depois disso é que o homem rivai, ou seja, aquele que viria a ser Kardec, voltou-se para essa questão espírita. Então ele teve pouco tempo para produzir. Os livros que a espiritualidade esperava que Kardec produzisse não era só o Pentateuco, os 5 que ele terminou produzindo, era mais. Mas os planos espirituais, os planejamentos espirituais não encontram guarida profunda nos fatos da vida terrena. Então a obra de Kardec ela foi muito menor do que aquilo que estava previsto. Tanto é que 2 espíritos outros, o de Ramatiz e o de Rochester, permaneceram na espiritualidade, vendo que seria possível o codificador fazer, e eles complementaram no primeiro momento. Depois, aí, quando Bezerra de Menezes tornou-se presidente da FEB aqui no Brasil, com a vinda do tronco do espiritismo aqui para o Brasil, as mediunidades formidáveis de Chico, de Divaldo, de Ivone, deram uma contribuição até superior ao Pentateuco de Kardec em alguns aspectos. Mas nada do que a gente está falando aqui você encontra, porque essa coisa aqui tem a ver com a revelação que foi dada muito antes. Aonde? No Brahmanismo. Lá atrás. Por que ficou lá atrás parado no tempo? Acontece algo muito doido na Terra que quase ninguém percebe. Existe uma linhagem, veja só, há cerca de 23 mil anos atrás, quando a Terra estava passando pelo leste glacial mínimo, a última fase da idade glacial, quando a Terra começou a esquentar. Sim. Lá onde hoje é o sul da Índia, já tinha, a turma já descobriu, é Kumari Kandan, o nome da cultura. Shiva já era alguém, o deus Shiva da Trimurti hindu já era alguém venerado nessa época. E a linhagem que vem do senhor Shiva, que aí a gente vai, eu vou ter que simplificar aqui. Vai. Isso que a gente chama de yoga, foi Shiva que criou. Tá. Então Shiva criou isso, mas a linhagem sacerdotal vinda de Shiva só encarnava e reencarnava no DNA ariano. Ok. Só. Tá. Então, o que seria uma linhagem sacerdotal? É todo um planejamento espiritual que funciona, em que vários espíritos maravilhosos nascem um depois do outro, na mesma cultura, para manter acesa
à luz de uma ideia, à luz de uma ideologia, à luz de um ideal. Ok. A yoga, então, ela vem sendo preservada desde essa época. Nesse processo de linhagem sacerdotal, a quantidade de ensinamentos maravilhosos que foram aqui registrados são anteriores à revelação espiritual que Kardec fez na segunda metade, são muito mais ricos e profundos, e foi algo que Kardec não teve tempo de... Embora ele tivesse conhecimento. Sim. Okay. Na época dele, de colocar... o sim aqui que eu disse, ele tinha conhecimento do fato, mas eu não sei se ele tinha conhecimento profundo de toda a riqueza a nível de varejo que existia, né, disponível. Por quê? Porque nessa época Blavatsky estava escrevendo a doutrina secreta. Blavatsky, entre aspas, tinha a missão espiritual de trazer do Oriente notícias do progresso de lá para o Ocidente. Mas qual foi a questão de Blavatsky? Ela terminou, em vez de fazer... Ela só fez uma parte disso porque ela foi muito para o lado oculto do processo, né? Blavatsky, ela juntou... Kardec juntou no Espiritismo filosofia, religião e, entre aspas, ciência. Blavatsky juntou o quê? Ciência e ocultismo. Foi, né? Isso mesmo. Então, essa coisa terminou também não vindo. E nem Ramatiz, através de Hercílio Mais, conseguiu... Professor Hercílio Mais, puxa vida. Conseguiu prover o mundo do resgate desses, né? Então... Isso que eu estou falando hoje tem a ver com esse conhecimento. Tá, quem é que está trazendo esse conhecimento para cá? Aí são os mentores que suportam a minha companhia vibratória nesse processo de, entre aspas, mediunidade sem futuro que o meu ego chamado Rogério é obrigado a conduzir. Sim, mas você não vai fazer essa tarefa sozinho. É uma tarefa hercúlea, vamos dizer assim. Olha, Paulo, Tavares, o Ricardo, o Frederico... Tem umas pessoas que estão me ajudando com o Mentalma, no sentido de abraçarem essa experiência e, ao modo deles, reproduzirem as suas vivências. Né? Qualquer grande caminhada, impreterivelmente, começa pelo primeiro passo. Exatamente. Né? Então, a tendência nossa, a nossa intenção é exatamente essa, através do Mentalma, que é nada... Quanto tempo existe o Mentalma já? Olha... Se você quiser saber, o Mentalma eu criei em 2001, 2002, mas eu nunca imaginei que essa coisa ia funcionar. Vou lhe explicar por quê, se você me permitir. Claro, vamos lá. Durante alguns anos eu dei palestras nas penitenciárias do Rio Grande do Norte. Tá. E numa dessas eu conheci, estava dando lá na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, e alguns prisioneiros de outra penitenciária de Parnamirim vieram assistir a palestra. E dentre eles veio um rapaz chamado Luiz Henrique Gusson, que Gusson, no momento de raiva, matou alguém numa briga, foi preso. E a mãe dele, de vez em quando, ia a reuniões que nós fazíamos em Natal, e pegava livros emprestados para levar para o filho ler. Ele estava numa solitária. Uma solitária. E no meio desses livros, da biblioteca do Grupo Atlas em Natal, foi um livro de Hermógenes, professor Hermógenes, o grande Hermógenes, sobre yoga. E o Gusson, então, tornou-se um praticante de yoga na solitária. E se Saulo de Tarso, fez a maior reforma íntima que eu havia conhecido, se transformando em Paulo, para servir a Jesus, né? Sem que ninguém soubesse, Gusson, numa solitária, ele fez talvez o maior processo de reforma íntima que eu já vi alguém fazer. É mesmo? O homem então, se transformou? Se transformou. Através do yoga? Através do yoga. Então, quando eu estava dando essa palestra, eu sabia que Gusson existia, porque eu tinha lido a desgraça dele no jornal há tempos atrás. Ele foi e se apresentou a mim. E desde então nós ficamos estabelecendo uma parceria de tentar fazer algo para ajudar os presos. Opa! Né? E Hermógenes soube que Gusson estava fazendo isso. Hermógenes passou a apoiá-lo quando estava entre nós. Hoje já está desencarnado. Mas, em resumo, Gusson, ele foi alguém que desenvolveu um método fantástico. É mesmo? E eu fiquei... Gusson, cria esse método, vamos sair em tudo que é penitenciário, ajudando. Tentamos fazer, né? Eu e ele tentamos. Gusson é uma figura fantástica.
E ele tinha muita pena para cumprir ainda? Não, aí ele conseguiu liberdade condicional. Opa! A história dele é formidável. Então, assim, mas a vida não permitiu, porque as penitenciárias não são fáceis. Até para você ajudar, você às vezes tem que passar por certos corredores que é melhor você neles não entrar. Então eu estimulava Gusson. Gusson, cria o seu método de yoga. E Gusson então se movimentou nesse sentido. Então o método que eu tinha criado para mim, era só meu, eu não ia distribuir com ninguém. Sim. Esperando que Gusson aplicasse o método dele. Você afinava com o seu ou não? Não. O dele era o dele. O meu eu fiz para mim. Sim, assim, para você, nada para alguém com meu temperamento. Okay. Tá? Eu não sou exemplo de coisa alguma para ninguém. Gusson era um exemplo a ser seguido. Né? Como o Gusson não conseguiu ir adiante com esse projeto, aí uma certa noite eu estava jantando com um amigo meu da Bahia, Orvílio Fernandes, aí ele disse, uma pergunta bem baiana, se você tivesse morrido nas paradas cardíacas que seu corpo teve, dessas besteiras que você escreve, muita coisa interessante ia ficar perdida. Aí eu parei assim, eu disse, não, velho, eu acho que não tem nada de... Quantos livros você ainda tem para publicar? Eu digo, não me lembro. Aí, como eu estava com o meu computador, ele tinha ido me pegar no aeroporto, a gente pegou o computador e começamos a contar. Aí a coisa foi ultrapassando as centenas. Né? Foi, isso. Nada disso aqui serve para coisa alguma. Eu disse, cara, eu acho que não serve. Aí estava lá escrito mental, mas eu disse, o que é isso aqui mental? Eu disse, isso aí foi yoga que eu inventei para mim mesmo. Aí ele pediu para eu explicar mais ou menos como era, em resumo, para também não abusar da paciência do nosso telespectador. Orvílio, então, inventou uma reunião em Brasília. Orvílio é muito criativo. Sim. E eu fui para Brasília pensando que era uma reunião e, na verdade, era um grupinho que ele tinha criado para dar o mental. Né? Então, assim, se não fosse Orvílio, eu não teria começado essa história. Que ano foi isso? Acho que uns 5, 6 anos atrás. Recente? Não. 4 anos atrás. 4 anos atrás, ok. Então, foi quando eu tive que sistematizar todo um corpo de doutrina que eu fiz para mim. Então, o Mentalma hoje são 5 módulos de 8 horas cada módulo. É muito conhecimento, é muito. Então, Paulo. Tem prática ou não? Tem prática? Tem. Okay. O problema do Mentalma é nenhum, porque eu já fiz o Mentalma para quem não tem tempo mesmo de ir para lugar algum fazer ou praticar yoga. A yoga do cotidiano é por isso, porque eu faço no carro, faço no avião, ou seja, eu criei exercícios mentais com o Mentalma exatamente para possibilitar a cada ser humano não ter mais desculpa de dizer, eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Né? Ele tem tempo e ferramenta agora. Houve uma reunião, se você me permite falar, nos anos, na virada do século, foi a única reunião que eu me lembro na espiritualidade com a presença do Mestre Jesus. Opa! Em que ele, com muitos da América Latina que estavam dormindo naquela hora, mas seus espíritos lá desdobrados, escutando, né? E ele dizendo algo mais ou menos assim, eu sei que a vida é difícil, já estive aí, sei como é difícil a gente colocar no nosso cotidiano as prioridades da nossa alma, são muitos os afazeres da vida, as dificuldades. Eu sei que não dá para se fazer muita coisa, sei que a gente não tem tempo para grandes projetos, mas uma coisa, todos nós podemos fazer na Terra, independente de termos tempo ou não. Podemos fazer o quê? Na Terra, Sim. Vivendo na Terra, independente de termos tempo ou não, de termos facilidades ou dificuldades. Essa uma coisa é melhorar-se intimamente. Porque mesmo na vida mais doida, mais agitada... É isso que o Espiritismo fala de reforma íntima? Sim. É reforma íntima, claro. Então, quando eu escutei aquilo lá, eu fiquei meio que com vergonha de mim mesmo, porque eu tenho outra disciplina em que eu sempre oro, entre aspas, orava, pedindo, falando, Pai, se alguma coisa há em mim que eu já pudesse estar fazendo, que eu ainda não estou, e que possa ser produtivo para alguém, se possível me dê um toque para começar a fazer. Claro. Né? Então isso aí me serviu também como um certo aspecto dessa questão, e foi quando eu decidi criar o Mentalma, ou seja, que era uma forma de, na minha vida doida, como a de todo mundo, Sim. eu introduzir projetos que não tivessem a ver com sobrevivência material, com questões de ego, com questões disso, mas projetos que tivessem a ver com o interesse da minha alma, do meu espírito.
Então, o Mentalma é um yoga do cotidiano, em que nesse processo você cria suas disciplinas, vai praticando-as em qualquer lugar, em qualquer local, em qualquer circunstância, mas isso traz com que você, possibilita que você tenha a mente lúcida e a alma limpa. Mente lúcida e alma limpa. E a minha grande alegria foi quando, entre aspas, o corpo morreu, Sim. que eu me vi defunto, entre aspas, no outro lado, Sim. por mais miserável que eu pudesse ter sido como ser humano, mas minha alma estava limpa. Não tinha nada mal resolvido com ninguém. Não tinha. Tá, mas o que você atribui essa tua alma limpa? Ao Mentalma. Sério? A técnica que eu aprendi de defecar os arquivos indesejáveis. Você acha que isso é suficiente para eu ter a alma limpa, vamos dizer? Se você tem amor no coração, é bem intencionado e aprende uma forma de se limpar, sim. Vamos aproveitar o gancho aqui, vamos falar de alma e espírito. Alma é a ânima, né? Isso aqui que está aqui o Elan está falando. A alma eu vejo como personalidade, né? A gente vai criando a alma, não é isso? Quando eu estou ainda uma criança, eu estou lá no ventre da minha mãe, em certo tempo da gestação, o espírito se acopla àquele feto. E depois, quando a pessoa nasce, ela começa a desenvolver a alma dela. Seria mais ou menos isso? Porque existe uma diferença entre alma e espírito, ou não? Não. O próprio Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz que isso é muito mais uma questão de como cada um de nós utiliza esses conceitos. É bom esclarecer isso. Né? Mas, assim, eu particularmente, no sentido meio que pedagógico de mim para mim mesmo, tá, eu utilizo a expressão alma como sendo algo mais profundo que o espírito. A alma seria uma espécie de uma mônada espiritual, tá? Que, entre aspas, alguém a ensina, deu de si para... Ou seja, Deus, o Deus incognoscível, não o espírito, não né? o espírito. A alma seria a parte que, uma mônada que esse Deus incognoscível, um Pai amantíssimo, sim, dele retira e deixa que aquela mônada, a partir dali, se expresse como quiser. Quando os espíritos dizem que, através do Livro dos Espíritos de Kardec, que os espíritos foram criados de forma simples e ignorante, sim, seria a alma. A alma existe independente desse universo físico que nós conhecemos. Ok. Para que a alma possa, então, dar estrutura à forma como as coisas físicas foram se organizando, ela se investe de um espírito para que esse espírito possibilite, ou seja, o espírito seria um software, um programa da alma, para que ela possa trabalhar um gatinho, um verme, uma minhoca, um pé de coqueiro, um ser humano, um leão. Tá? E na medida em que, do jeito que um ator tem a função de interpretar 50 personagens e as colagens desses personagens terminam influenciando pela experiência a própria personalidade do autor, tá certo? As experiências que o nosso espírito vai recolhendo nas muitas vivências vão compondo uma espécie de identificação da alma. Mas a gente chama isso de espírito também, sim, não há problema. Tá. Desde que na sua consciência você, caso vá se aprofundar no estudo, saiba distinguir as etapas que esses ensinamentos anteriores da linhagem sacerdotal... Isso que você está falando agora. Agora, vamos dizer, você explicou bem. Você deu o seu ponto de vista de alma, do espírito da questão. Desencarnei, como o seu caso. Você parou, desencarnou por alguns instantes, vamos dizer. Você foi para esse lugar. Quem foi para esse lugar? Foi sua alma, então. Como é que é isso? Você que nos vê e nos escuta pode esquecer todas as bobagens que eu falei até agora, mas isso aqui que eu vou falar agora, se lembre que é interessante. O que nós, seres humanos, precisamos compreender é que essa coisa que funciona em mim, em você, que seria a nossa percepção de sermos alguém individualizado, percebendo e pensando, a gente chama isso de consciência. A nossa consciência, ela funciona de modo ininterrupto, ou seja, na hora que esse corpo aqui morre, algo em você continua existindo, exatamente pensando o que você pensa quando tinha o corpo. Concordo. Quando o seu espírito já tem colagens suficientes
que ele não fica submetido à força do ego daquela vida em que ele está perdendo o corpo naquela hora, tá? Ele, na hora em que se livra da influência do corpo que está morrendo, ele se assume perispiritualmente de acordo com a forma que lhe der mais satisfação mental e espiritual, pois que é esta, entre aspas, a personalidade que aquele espírito, naquele marco espiritual dele naquela hora, possui. E é assim que ele vai para um daqueles andares aí. Exatamente. Agora, eu não posso tapear ninguém do prédio lá. Se eu, enquanto Rogério, tenho um ego muito forte, quero ser Rogério e sou Rogério, e aí o coitado do meu espírito não tem opção, porque devido ao meu grau de afetação psíquica, eu marco no meu espírito a força da minha afetação. Aí quando esse corpo morre, o espírito assume-se exatamente como Rogério, o que não é bom. Isso poderíamos... Aí você está dizendo... Isso seria uma involução? Porque diz que o espírito não evolui. Não, é um estacionamento. Estacionamento. Involução não existe nunca, né? Não existe retrogradação. Não existe. Mas complicação, sim. Você pode ser um espírito profundamente equilibrado, com méritos espirituais, não precisaria nem encarnar, mas porque um afeto espiritual seu vai encarnar e você se acha ou se acha útil ou mesmo responsável por alguma coisa do passado e você resolve vir junto só para dar um apoio, se você errar aqui, e a Terra é um pântano lodoso que a gente escorrega o tempo inteiro, é inevitável, se você não soubesse limpar, manter o coração sereno, e não apropriar arquivos negativos no seu espírito, você sai pior do que quando entrou. Aí tem que administrar aquilo, chama-se karma. Vamos voltar aqui à questão, depois tem mais coisas para te perguntar sobre hoje, inclusive, mental, mas vamos falar de yoga. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui sobre yoga. Kriya Yoga, yoga disso, yoga daquilo, existem muitas yogas. Todas essas yogas, elas têm... Existem as yogas físicas, né? De posturas físicas, né? A pessoa fica assim, faz aquelas posições e tal. E você está falando da mental, que é uma yoga mental. Você pode falar um pouquinho da diferença de cada uma e se todas têm a sua utilidade, digamos assim? Todas têm. Qualquer processo de yoga é maravilhoso por si só. Porque simplesmente é uma técnica que viabiliza processos que deveriam ocorrer no circuito fechado das nossas personalidades, e como a vida às vezes não permite e a nossa falta de vigilância contribui para isso, então a yoga repõe essa incompetência nossa, fazendo com que esses processos possam fluir no seu circuito fechado. Então qualquer forma de yoga funciona, é válida. Mas qual é a questão? Na Índia, por exemplo, onde a terra da yoga, quando alguém lá resolve, quando o marido chega para a mulher e diz: minha filha, eu resolvi me dedicar agora à minha iluminação. Sim. Eu vou passar 5 anos no Tibete, lá numa montanha, papapá. A esposa olha e diz: oh, meu querido, maravilha, lhe apoio. Aqui no Brasil, se alguém fizer isso, a esposa diz: ah, você não quer nada comigo, você já não me ama. É isso assim. E vice-versa. O Brasil, que eu digo, é o Ocidente. Claro, o Ocidente. Eu estou brincando um pouco. Mas sim, assim, o Oriente valoriza isso. Nós, no Ocidente, como somos profundamente ignorantes em relação ao valor disso, nós não temos uma cultura que valoriza. Então, para a gente aqui, fazer yoga é você ir para algum lugar, para uma academia, para isso, para aquilo. Para fazer posturas corporais, você tem que tirar 2 horas do seu tempo. Isso. Para fazer isso, para que essas posturas corporais... Muitas vezes fazendo o que você não gosta. Você está fazendo uma coisa e você não está se sentindo bem, mas o teu instrutor está mandando você ficar assim, então é um suplício ao invés de ser uma... Mas assim, a sensação do suplício é porque para quem está desalinhado com esse tipo de prática, sempre vai criar, claro, a mudança cria, né, essa sensação de... Mas concordo com você e assino embaixo. Essa sensação de que você tem que fazer isso aqui ajuda. Por quê?
Porque a prática de posturas físicas termina interferindo na sua condição mental. Pacifica mentalmente, pacifica emocionalmente, para que a partir de um exercício respiratório profundo, você comece a praticar outras etapas de uma yoga mais profunda. Mas o que é que estamos falando aqui? Que a atitude corporal modifica o jogo mental para permitir que a yoga se expresse. Sim. Eu pulei essa etapa das posturas físicas com o mental. Muito bom, claro. Tá certo? Mas eu faço. Mas faço nessas horas que eu posso. Então, assim, eu criei um método meio brasileiro Tá, claro, tem que... de fazer a yoga no sentido das posturas físicas, mas ainda quando eu não as faço, o método que eu criei é de fazer jogo mental, postura com a mente. Então, como objetivo final da yoga é trabalhar a mente para que haja um alinhamento, uma plenitude vibratória entre a mente espiritual e a mente que surge do epifenômeno de uma natureza egóica animalizada existir. Sim. Os antigos mestres da Índia, Sai Baba, falava muito disso, que a grande disciplina que todo ser humano que se pretenda mestre de si mesmo deve seguir é o da plenitude vibratória. É quando você coloca a linha numa mesma direção, seus sonhos, seus objetivos, suas metas, a sua expressão, ou seja, as suas palavras, os seus sentimentos, as suas atitudes, ou seja, Hermes Trismegisto dizia, quando você põe o foco da sua atenção em algo, para ali você converge toda a sua energia. Sem dúvida. Então essa atitude da plenitude vibratória, associada a um exercício de meditação vinculado a algum tipo de pranayama, quando você cria essa disciplina mental, e isso é o que eu chamo parte do meu processo mental. A tua técnica diariamente passa por aí. Tem a pranayama, respiração é a também? base de tudo. Sem pranayama não ocorre nada. Não ocorre nada. Como esses mestres apontam, e o próprio Chico Xavier, através da Emmanuel, também apontaram isso. Na revelação espírita, mas sem aprofundar, são duas regrinhas básicas. A soberania espiritual de cada ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções. E, segundo, o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Por quê? A respiração é o único ato do nosso corpo que tanto pode ser voluntário ou involuntário. Se eu não prestar atenção, a respiração acontece. Mas acontece como? Assim, ó. Que é como a gente estava respirando. Sim. Mas acontece que você pode respirar assim. Totalmente diferente, claro. Então, em vez de em 1 minuto, você, ou seja, respirar 14 a 17 vezes, você pode em 1 minuto respirar 5, 6 vezes. E respirar 5, 6 vezes em 1 minuto, que vantagem me traz? Muito. É mesmo? Veja só. O nosso ancestral, ele andava nas savanas africanas, ao longo da evolução do Pleistoceno, nos últimos 1.800.000 anos, andando, respirando como? E olhando para as savanas. Quando alguém dizia, tem um leão ali, é que ele começava a respirar. Para poder já te dá... preparar a musculatura para fugir. Tanto é quando você fica com raiva também, você começa isso é verdade. Qual o drama da gente hoje? É que nós respiramos como sendo o padrão normal da gente, só que não tem nenhum leão atrás da gente. Isso chama-se ansiedade. É a presença da agonia psíquica a cada segundo da sua vida, seu corpo produzindo hormônios e seu nível de respiração num processo de fuga ou de enfrentar um monstro quando não tem monstro a ser enfrentado. Dizem que a respiração acelera a tua morte, não é isso? Se você respirar mal. Exatamente. Quando você respira dessa forma, absorver mais riqueza, quando você aumenta o seu nível respiratório, quando você, em vez de inspirar, reter e expirar em 3 segundos, quando você inspira em 3 segundos. Quando você retém o ar, 2 segundos. Quando você
expira em 3, ou seja, quando você aumenta o seu nível respiratório, quando você torna o mais lento, mais riqueza você absorve no ato de respirar. Quando você segura um pouco, mais tempo você dá para o seu organismo físico, também espiritual, a trabalhar o prana e a troca das riquezas do ar nas células do seu corpo físico, e a toxina que sai das células que você expira. Quanto mais profundamente você expirar, mais se livra da sujeira. Hoje você respira dessa forma? Não? Consegue respirar dessa forma? Naturalmente? Naturalmente, ou você precisa controlar a sua respiração? Hoje em dia, se eu perguntar como é que você estava respirando há pouco tempo atrás, aí você não sabe, você nem ninguém. A gente tem que parar para prestar atenção. Na hora que a gente vai prestar atenção na respiração, a gente já não se lembra. Tanto é que qualquer meditação, preste atenção na sua respiração. Começa assim, né? Então hoje, independente do que eu possa estar fazendo, há um piloto automático, entre aspas, que tenta sempre aprofundar a respiração, independente do que eu esteja fazendo. Então, isso implica dizer que sempre que eu estou num carro dirigindo, para num sinal, algo em mim tem vontade de aprofundar a respiração. Interessante. Você botou um comando no seu cérebro. Isso é quando você trata a respiração não mais como um ato involuntário, mas como um ato voluntário, ou seja, aquilo passa a ser uma prioridade da atenção do seu psiquismo enquanto eustáquio. Sim. Então, se você está no avião, se você está fazendo nada, vendo a paisagem, você está numa fila de banco, o rebanho humano não aproveita esse tempo para... Não aproveita mesmo. Não. Ao contrário, fica nervoso, fica ansioso, chateado. Primeiramente por desconhecimento. Isso. Total, então a nossa ignorância em relação às coisas espirituais nos conduzem a isso. O mental, então, essa técnica que vocês estão trabalhando, fazendo aqui em Florianópolis, e acho que no Brasil você está fazendo em outros lugares também, né? Tá. Aqui em São Paulo a gente vai dar o Mentalma 4 agora, tá, em algum momento desse ano. E a partir do momento que termina essa parte do Mentalma, qualquer pessoa que participou está apta a seguir sua vida sem mais depender de absolutamente nada, vamos dizer. O Mentalma, inclusive, tem como marca maior o convite à emancipação pessoal. Isso é muito bom. Ou seja, a liberdade. A liberdade, isso é bom. Fazendo uma homenagem à sua origem, né? Um dia desse eu dei uma palestra em São Paulo sobre o legado grego. Opa! E eu fiz uma pergunta provocando os meus amigos que me suportam a companhia como palestrante, porque não é fácil me aguentar. Não, você fala bem, eu gosto de ouvir você. Eu engano bem. Então tá bom, pode ser. Eu disse, do legado grego, de todos os legados da Terra, qual o mais importante? E a turma vai sempre, o amor de Jesus, né? Eu digo, na minha opinião, não é. A liberdade que os gregos nos legaram. O nosso hino porque é assim. Até para você expressar o amor, você tem que ter liberdade. Sim. Porque caso você não tenha liberdade, o seu amor fica... Tanto é que o hino nacional grego chama-se hino da liberdade. Então a liberdade, o mental eu criei para me emancipar em relação à minha condição humana. Para me libertar de todos os medos. Qual é o maior medo? Da morte. Hoje eu namoro com a morte. Hoje e digo que foi meu melhor momento. Você tem medo da morte ou não? Cara, pense no noivado bem resolvido, sou eu e ela. Você e ela? Tá. Mas por quê? Por que você atribui essa falta de medo? Que a maioria tem um medo danado, né? Porque a maioria não experiencia, a maioria nunca visitou lá de lá, a maioria nunca se desdobrou, a maioria não... Tá. Então por isso que tem medo. Você que esteve do lado de lá, digamos assim, seja lá onde for esse lado de lá, esse lado, por ter conhecido isso é que te dá essa tranquilidade de que a coisa continue em algum lugar? Não. Assim, ou não? Antes disso eu já tinha essa coisa comigo. Aí foi de um estudo filosófico mesmo, meu pessoal. Século XX, primeira metade do século XX, segunda metade, em algum momento do século XX, se a gente pegar Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, essa turma aqui matou, entre aspas, mais de 130 milhões de pessoas. Muita gente. Se essas três figuras não tivessem morrido, se não existisse a morte, e os eternos ditadores da raça humana nunca morrerem, como é que diabo seria a vida na Terra? Com esses caras o tempo inteiro querendo dominar. Sim, então, claro. A morte, entre aspas, permite que nós saiamos e
figuras menos imbecis surjam. Isso chama-se renovação. Mas essas figuras menos imbecis não seríamos nós mesmos, segundo o Espiritismo, que diz aprendendo que a reencarnação, tornando. porque a gente passa por um certo período assim que a gente se torna menos imbecil. Vai aprender. E aí, aproveitando isso que você está falando, eu quero entrar nos assuntos modernos hoje aqui. Como é que você vê hoje? Dizem que aqui, os espíritas dizem que nós somos um planeta de provas e expiações, patati patatá. Nós estamos, já o tempo vai passando, a gente vai vendo que e muita informação vem de outros lados, através desses canais médiuns, vamos chamar eles de seja lá do que for, e que chega a hora do resgate, chega a hora, diz que o umbral está sendo, como é que se diz? O umbral está sendo resgatado, alguma coisa. Eu estou te passando uma responsabilidade, você diz, não sei. Como é que está o que há de verdade hoje, digamos assim, você que convive com o mundo espiritual, tem contato com o mundo espiritual, o que há de real hoje nessa questão? Em que fase da humanidade nós estamos? Uns dizem provas e expiações, nós vamos passar para o planeta de regeneração, mas isso são os espíritas que dizem. Outros dizem outras coisas. Então, já que nós estamos falando hoje de doutrina espírita, qual é a visão hoje atual? Estamos falando Kardec naquele tempo, falamos as coisas que você fala hoje são diferentes, outras pessoas. Qual é a posição hoje do planeta Terra em relação a essa questão? Nós estamos chegando em algum lugar, nós vamos ter desencarne em massa, como é que nós vamos solucionar isso que nós estamos vendo? Uns dizem, uns defendem de que a transição é assim, né? Um grande caos para depois acontecer a coisa. Então, o que há de real nisso? Porque as pessoas estão mais perdidas hoje do que cachorro em mudança, cego em tiroteio, como a gente diz. Verdade. Elas estão decepcionadas. Elas andaram por aqui, por ali, buscando as respostas. Claro, sempre buscando a resposta fora, né? Como você diz, e não encontra, realmente não encontra. Não encontra, porque elas se decepcionam. Vão lá, alguém fala uma coisa e na realidade não é. Então, nós estamos num momento que eu considero crucial para a humanidade. Eu estou aqui, eu não sei se é um privilégio eu estar aqui, vivendo esse momento, porque eu já fui muito otimista, hoje eu vejo o mundo, tem um certo pessimismo, mas ao mesmo tempo vejo pequenos gestos que me fazem virar otimista de novo, a centelha do amor, a centelha da caridade, da fraternidade, existe em algumas pessoas, se ela existe em algumas pessoas, isso pode proliferar, isso pode crescer. Então, qual é a sua visão hoje? O que você pode passar para mim, para o público que está nos assistindo aqui, a situação do mundo nesse momento? Que momento é esse do mundo? Que momento é esse do planeta? Que momento é esse da evolução? Sei lá como é que você pode atribuir. Kardec, no livro A Gênese, sim, ele disse, ele escreveu 1867. Desenganam-se aqueles que acham que as coisas vão mudar assim. Os espíritos dizem que as coisas vão mudar na medida em que as gerações forem se sucedendo e espíritos melhores ou menos complicados venham habitar a Terra na medida em que alguns vão saindo. É assim que haverá a transição. Eu acho que nós estamos no momento maior da transição. O Apocalipse situa que antes da chegada, entre aspas, de Jesus, antes da vinda inesperada do Filho do Homem, antes do primeiro contato oficial com os seres de fora, haveria uma espécie de meia hora, livro do Apocalipse, sim, e essa meia hora seria para que cada um se definisse perante as regras. Essa meia hora é simbólica, né? Simbólica, é uma metáfora. Um período, sim, para que cada um se definisse diante das regras do livro da vida. Por quê? Aí entra a informação que eu tenho para responder a sua pergunta. Pode ser que haja equívoco de entendimento de minha parte, mas e é importante que você que nos vê e nos escuta não leve nada muito a sério do que eu digo. Através de alguém do meu tamanho só pode sair sementes para reflexão, não pode sair tendências de querer convencer alguém ou de pretensão de possuir a verdade. Não é por aí. Então, segundo as informações que eu tenho, desde 1989. 89, tá.
foi fincado o marco de um novo tempo, em que desde lá os espíritos que estão desencarnando já recebem ou um atestado de matrícula para continuar vivendo aqui na Terra, ou um convite, ou literalmente um apito, está expulso, porque esses espíritos já tiveram todas as oportunidades que todos nós tivemos aqui, já nasceram feio, bonito, rico, pobre, importante, né? Então, a partir de agora é uma média final, por quê? Porque a partir do ano 2048, 49, 50, 51, 52, a partir de um certo momento, somente espíritos tendentes ao bem, não é que isso signifique muita coisa. Claro. Tendentes ao bem. Tendência é tendência, pode ser assim. Encarnarão, pois que a Terra deixará de ser um mundo em que todo tipo de espírito problemático encarnava, ou seja, um mundo de expiação e provas, e passará com calma a ser um mundo regenerado. Tá? Então nós estamos vivendo essa transição. Que começou em 89. Começou em 89. Segundo as informações que tem, nessa transição, aí o problema da desinformação é muito complexo. Tá? Se você pegar Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, ele é um cara que ele bateu duro nos conceitos. Na hora que você lê um Jesus, um filósofo Jesus, você fica feliz. Na hora que você lê um filósofo Sócrates, você fica feliz. Lê Platão, fica feliz. Lê Schopenhauer, você fica feliz. Fecha o entendimento. Na hora que você lê Nietzsche, você fica incomodado. Porque Nietzsche, ele bate em tudo que é valor que você... Né? E Nietzsche dizia que nós temos um problema muito sério enquanto civilização ocidental, porque na época da sua Grécia Antiga, o conceito de bem, de belo, de bom que hoje a gente tem, Nietzsche aponta dizendo, na época áurea da Grécia, bom, bem, belo era ser rico, ser alguém culto, ser alguém que pagava impostos para embelezar a polis, ser alguém que participava do progresso de toda a cidade, ser alguém que, entre aspas, tinha recursos para ajudar os mais fracos. Isso era o bem. Exatamente. O mal era você ser pobre, era você ser pedinte, era você ser alguém que, por não conseguir produzir, terminava sendo um peso para que outros o levassem. O cristianismo inverteu tudo isso. O cristianismo transformou a pobreza, segundo Nietzsche, tá? Numa coisa bela e a riqueza numa coisa feia. Aí vem lá uma frase que colocaram na boca de Jesus, que era mais fácil um camelo passar por uma agulha, né? do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essa inversão terminou provocando um tipo de niilismo que Nietzsche bate frontalmente, dizendo que o cristianismo, ele só conheceu um cristão honesto que foi Jesus. O resto estragou a religião, o legado filosófico de Jesus, a tal ponto que o cristianismo virou um niilismo em que você aqui abre mão de tudo ou não consegue produzir e se satisfaz com as coisas do jeito que estão, na esperança de que na morte você vai. Com certeza. Então, esse tipo de crítica que Nietzsche faz tem muito a ver com o nosso cansaço psíquico, que hoje todos nós que estamos atravessando essa transição, a gente fica esperando que Jesus, que Bezerra de Menezes, que está chegando, faça dentro por nós exatamente, o que nós deveríamos fazer. Exatamente. Então esse é o grande problema da gente. Então nós vamos continuar esperando ad eternum, né? Porque né? Então, assim, você que tem que fazer por essa transição espiritual, os espíritos falam disso, dizendo que é o momento de maior cansaço do acúmulo do esforço até agora da espécie Homo sapiens em progredir. É um momento maravilhoso porque é único, sobre os ombros da nossa geração. Nunca teve o peso, nunca nenhuma geração no passado teve o peso que existe sobre os ombros da nossa. Ou nós fazemos algumas coisas, ou algumas coisas não serão feitas. Nós somos uma civilização privilegiada? Os que vivem hoje são uma civilização privilegiada? Não tem privilégio. Responsabilizados pelo acúmulo do passado. Então, as tranqueiras todas estão aqui. 7 bilhões de tranqueiras. 2 tranqueiras estão aqui, uma olhando para a outra agora. Claro, né? Nós estamos fazendo isso, eu fazendo um programa de televisão, você dando entrevista. Dizem que na sua doutrina diz que
os médiuns são os maiores devedores, né? Porque senão eles não estariam lá exercendo essa coisa, né? Não é aquele que vai... Formalmente, o espiritismo não me aceita como espírita. Então não, então tá bom. Não, poxa, imagina se aceitasse. Eles não fiquem muito tristes comigo, pensando que eu estou Não, querendo é bom você me falar isso, porque tem muita gente espírita, que acha que é o bambambam, e nós somos... Eu tenho um profundo também acho que nós somos tranqueira. Carinho amoroso pela doutrina espírita, mas assim, eu não faço parte do movimento espírita. Não, isso você... Eu não tenho beleza nem condição de estatura moral para tanto. Então, que bom que você falou aqui, que nós somos realmente... não se acha que você é bambambam, que você é isso ou aquilo, né? Porque... Não tem bambambam por aqui. Não tem, aqui é farinha do mesmo saco. Tudo tranqueira, como você bem disse. Eu acho que nós estamos em... Sei lá, né? Essa é que é a grande incógnita, né? Acho que a gente vive em função da dúvida, né? Porque se a gente tivesse certezas... O que é que Sócrates diz de certezas? Triste é aquele que pensa que sabe. Aí é que Porque quando você pensa que sabe, aí você não se abre para aprender nada de novo. É melhor, e quando você não sabe, você não é tão responsável, né? E está aberto para aprender. Perfeitamente. O ignorante não pode ser cobrado, o ignorante. Agora, aquele que sabe, aquele que tem informação e aí não se corrige, que é o que você fala. Se fala muito sobre mudança de consciência, sobre reforma íntima, sobre se trabalhar. Se você sabe isso tudo e você não faz nada por você, então você está fadado aí para esse lugar aí que o Elan falou, que a turma vai. Para onde vai? Subsolo 27. Ixi, subsolo 27, daí lá embaixo. Ô, rapaz, o buraco é fundo. Nossa Senhora. Elan, então, e que mais a gente pode falar hoje sobre que perspectiva que nós temos aí? Nós temos, qual é a solução como é que nós podemos, se nós estamos aqui, eu, você, outras pessoas que pensam em favor do macro, digamos assim, esquece só a sua própria... O que nós podemos fazer, além do que a gente já faz, para preparar o caminho daqueles que nos sucederão? Qual seria o comportamento, digamos assim, independente de filosofia? Você como pessoa vivida, então, o que você acha que... se trabalhar, como você diz, você desenvolveu mental, mas né, tá trabalhando, é uma forma de você se melhorar, de você se conhecer, de você postergar sua vida tendo saúde, né, através da respiração, das yogas. Meu objetivo não é viver mais não, é viver bem enquanto estiver por aqui. Viver bem, sim. Eu não tenho problema com a morte, nem pretendo fazer tal coisa para viver mais. Eu não tenho essa perspectiva. Sim. Então, e o que a gente deve fazer, então? O que nós podemos fazer para preparar? Eu estou aqui, o meu grande mestre, no sentido prático, é Gandhi. Opa! Em termos de século XX, Sim. de atualidades. Gandhi foi um cara que, sendo hindu, conseguiu colocar em prática as prédicas evangélicas do legado filosófico de Jesus. Gandhi, na hora em que ele diz, acabou o tempo de discurso. Se você quer que o mundo seja honesto, seja você honesto, ainda que ninguém mais do mundo seja. Ou seja, se torne instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, eu tomo esse lema de Gandhi. Gandhi foi um dos caras do século XX que eu olhei para o legado dele, olhei para tudo que ele disse e olhei para tudo que ele fez, e a leitura dos fatos que eu fiz de Gandhi, o transformei em um mestre pela ressonância profunda. Todo mundo, né? E alguém que faz o que ele fez sem nenhuma arma, se torna o homem mais poderoso, liberta ainda de um poderio inglês, colocando a cabeça para apanhar. A história dele. Na hora em que eu vejo ele dizer, torne-se você um instrumento da mudança que você quer ver no mundo. E na hora em que eu vi ele fazer isso na prática, essa é a maior atitude política que eu vi no século XX, ou talvez na história humana. Existem atitudes políticas na história humana que são exatamente a minha bengala. Boécio foi um cara que viveu no século VI, 5, 6 depois de Cristo, logo que os visigodos, na queda do Império Romano Ocidental, e Boécio era um patrício romano que ficou sendo utilizado pelos visigodos como ministro de Estado, mas caiu lá no intriga, foi para um calabouço e foi condenado à morte. Quando ele estava preso, ele escreveu um livro muito singelo, que eu acho, chamado A Consolação da Filosofia. Existe esse livro ainda? Existe. Consolação da Filosofia. Boécio. Porque ele não se consolou na fé de Jesus ou
ele se consolou no código filosófico de conduta dele. Isso é uma coisa socrática, né? Sócrates, quando foi julgado, né, condenado à morte, os amigos chegaram e disseram: a gente corrompeu alguém lá, vamos conseguir sua liberdade. Ele disse: eu não quero, não. Eu não quero que minha vida persista através de um ato de corrupção, se eu estou criticando. Sim. Eu prefiro 1000 vezes morrer a ter que me corromper. Não faço isso não. Eu prefiro tomar cicuta. Ou seja, essa plenitude vibratória, tá? Dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que eu falei no início, até, entre aspas, você levar ao último segundo da sua vida física, se você não transigir, tá? Essa autoridade moral que você tem é algo... Então, Sócrates, Boécio, Jesus, Gandhi, são figuras que, na hora que a gente observa a vida deles, a gente entende o que é que a gente poderia fazer com a nossa vidinha hoje em dia. No nosso âmbito, como John Lennon dizia, pense globalmente, haja localmente. Mas no âmbito da nossa vida, se a gente estiver plenamente alinhado, se a gente estiver sendo o instrumento da mudança que a gente quer ver no mundo, mas agindo na nossa vidinha, é o máximo que um ser humano pode fazer. Se a imprensa está prestando atenção a você, se ninguém está... A questão não é alguém de observar, a questão é você com você mesmo, então, é plenitude vibratória sua, alinhamento vibratório. Então, a resposta que eu teria à sua pergunta é essa. É você se descobrir na vida como alguém único, saber que a conformatação que você dá ao seu DNA é único, não há dois iguais. Sim. Então, assim, cada um de nós é uma peça de um quebra-cabeças gigantesco. A princípio, cada um de nós, em sendo essa peça, a gente cabe em qualquer lugar, mas isso é falso. Para que a paisagem se componha, você tem um lugar específico naquela paisagem. Só aquele lugar é o seu. Eu penso que a gente descobre esse lugar da gente na vida na hora em que a gente se autodescobre como co-criador. Os postulados quânticos estão nos ajudando a perceber isso. Mas os postulados quânticos apenas reafirmam aquilo que conceitos como esse, que a gente falou da linhagem sacerdotal da Índia, né? Então, assim, eu penso que o mundo precisa mais de cidadania planetária, cidadania cósmica, do que propriamente religiosidade, né? Como Sai Baba dizia. Hoje em dia as mãos que trabalham valem muito mais do que as bocas que oram. Indubitavelmente, né? Muita gente. O mundo precisa muito bem mais de escolas do que de igrejas, do que de basta, né? Isso, exato. Então, assim, eu penso que a atitude nossa é retirar das religiões o que de belo elas produzem, retirar de todos os luminares da humanidade os seus ensinamentos, e cada um de nós, no âmbito da nossa vida, é da gente com a gente mesmo, não é para público. É agir da forma mais bela que a gente puder. Fazendo isso, consciência em paz, somos gigantes. Então, ele está, mais uma vez, o Elan, livros, filósofos, tudo as civilizações antigas sempre falam a mesma coisa, ou seja, nós buscarmos a verdade, o conhecimento, onde ele sempre esteve dentro de nós, né? Procurar nos melhorarmos como seres, como pessoas, querendo realmente fazer a mudança do mundo, começa por nós. Todo mundo fala isso, né? E por que a gente repete e ninguém faz isso? E não adianta, o Elan não vai nunca me transformar, nunca vai transformar você. Ele pode ajudar, pode te dar uma semente para que você possa fazer essa transformação. Não é isso? Sim, nós não podemos ajudar uns aos outros. Nós podemos ser úteis uns aos outros. Exatamente. Só você pode ajudar você próprio. E finalizando, o Mentalma vai ter, para quem tiver interesse, vamos supor, o programa vai ao ar, as pessoas, puxa, eu não sabia do Mentalma, e aí, como é que fica as pessoas, você está na fase 2, logo vem a fase 3, como é que vai ser? E as pessoas que não puderam... O Paulo Tavares está sempre por aqui, dando o Mentalma 1. Então tá. Dia 9 agora... Dia 9 agora, de 9 de abril, vai ter... O Mentalma 1. Mentalma 1, tá. Depois ele vai me deixar aqui tudo bonitinho, eu vou passar depois, aí vai estar no seu monitor. Nós vamos passar todas as informações para que as pessoas que perderam, quer dizer, nunca se perde então. Quem quiser começar, sempre vai ter tempo para começar. Sempre. Ótimo. E dia 2, agora teremos o Mentalma 2 para quem já fez o Mentalma 1 nas diversas turmas
que eu e o Paulo já fizemos. E esse mental, Marques, eu não conheço, não fui ainda, mas é interativo, as pessoas ficam só ouvindo, elas perguntam, elas podem participar. É um pouco de tudo. Um pouco de tudo. São 8 horas, então tem que se conversar bastante para não se pegar no sono. 8 horas é muita prática também que você falou. Rapaz, no início eu tentei fazer isso, mas como ele disse, o mental... A prática que eu digo, se você fala, vamos lá. Tem que levar para casa, exatamente, pro dia a dia. Hoje à noite eu vou fazer isso, eu vou pensar, o exercício você falou que é mental, né? A gente fala, explica, dá a questão teórica para que a gente entenda o que está se passando, mas o importante é você levar o mental para a sua vida, pessoal, o dia a dia. Quando você faz isso, aí Mentalma 2, Mentalma 3, aí será útil. E vai até o 5. Vai até o 5. Então, mas o Mentalma 1 só, se você fizer até o fim da vida, já está mágica. E para você fazer essas 5 etapas, quanto tempo requer? Vamos dizer? Você faz ao longo de um ano? Como é que é isso? Não faz. Não é isso? Porque tem que ter, para ir para o Mentalma 3, 4 e 5, tem que ter prática com o Mentalma 1 e 2, senão... Então não é só você falar, não, agora amanhã é o Mentalma 2, não sei o que, eu vou lá, faço o 2, o 3, o 4... O conhecimento não faz mal. Sim. Mas qual é a questão? A vivência, como você falou no início, cada um de nós tem uma vivência singular. Sim. Não dá para comparar. Não. Então, yoga, acima de tudo, vivência consigo mesmo. Um mergulho em níveis mais profundos de consciência. Então, assim, esse tipo de vivência é que habilita você a criar asas. Entendo, e claro. voar. Tá? Que bom. Então, só você conhecer, você vai saber que é possível criar asas e que é possível voar. Sem dúvida. Mas a vivência que faz com que você... Então, o mental é um convite à ousadia também, para que você, mesmo tendo a vida atribulada do cotidiano, que todos nós temos, o corre-corre, as preocupações, mas que a gente encontre, ao longo desse dia, momentos em que a gente possa priorizar um pouquinho que seja os sonhos da nossa alma, aquela que se traduzem nos anseios do nosso psiquismo de querer ser alguém um pouquinho melhor, ou mais experiente do que normalmente somos. O Mentalma mexe com a gente nesse sentido. Então, o Mentalma não é um curso para você fazer e sair de lá dizendo, adorei. O Mentalma é um curso que você tem que sair de lá incomodado no bom sentido. E é prática, né? Prática constante. Não é autoajuda, não é reforço, não é refúgio. Ótimo. Não é beijinhos e abraços só. É todo um convite à ousadia. Que bom, que bom. Isso aí, você está vendo no seu monitor agora, está aí os endereços, o telefone, as datas. E para finalizar, Elan, fala um pouquinho sobre você aqui, sobre questão, tem algum lançamento de livro próximo? O que você está fazendo agora? Eu fiz uma loucura bem grande. Eu criei uma lata de lixo chamada IEA, Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos da Internet. Por que eu chamo lata de lixo? Porque eu tenho tanto livro doido que eu não tenho coragem de publicar, que eu jogo nesse instituto. Foi aquela centena de livros que você teria que publicar, Estou jogando lá, tá certo? Sim. E então as pessoas lá nesse instituto têm lá dezenas de palestras, de livros, de cursos que eu não faço publicamente. Por quê? Porque eu tenho muito medo de ferir suscetibilidades. Sem dúvida. Então só vai para o IEA os doidinhos, no bom sentido, que quiserem se aprofundar. Qual é o endereço aí para a gente? Eu vou colocar aí embaixo do... www.iea.com.br iea.com.br. Então eu estou jogando essas coisas todas lá. Eu não sei quanto tempo o corpo consegue ficar por aqui. Então é uma forma de ir deixando por lá para, se isso for útil para alguém, o futuro dirá, lá vai estar disponível. Eu acho sem dúvida vai ser útil, claro. Os últimos trabalhos que você tem feito, você fala sobre Yahvé, é isso, né? Você fez uma série sobre Yahvé? É o drama cósmico de Yahvé, o drama espiritual de Yahvé, o drama terreno de Yahvé. O último livro lançado publicamente é O Sorriso de Pandora. Vem aí um Terra Atlantis, que é uma trilogia que fala sobre toda uma história atlântica e a rebelião de Lúcifer. O primeiro livro é Sinal de Land's End, que já está disponível no IEA, mas esse vai ser publicado fisicamente, acho que semana que vem deve estar saindo. O segundo livro é Frota Norte, o terceiro livro é Era Sapiens. Sapiens. Esses 3 livros compõem essa trilogia chamada Terra Atlantis, a rebelião de Lúcifer, explicado com páginas que nunca foram ainda reveladas aqui na Terra, segundo o que a turma tem dito.
E esse vai ser o último trabalho. Mas lá no âmbito do IEA tem o Guardião do Éden, tem Inquisição Trimurtiana, tem muita loucura, mas é para quem já está meio que infectado pelo assunto. Me diz uma coisa, como é que a gente pode considerar, por da terminologia, psicografia ou não? Os livros são psicografados? Como é que é isso? Eu não tenho. No início, sim. Mas no meu caso específico, sim. Veja bem, o que é mediunidade? Mediunidade significa intermediação, isso, médium, intermediário. Isso. Exatamente. Mas você pode fazer isso de muitas formas. Na hora que você pega um Chico Xavier, um Divaldo Franco, são figuras que trabalham com a docilidade que eles produzem, se entregam aos mentores, é um perfeito alinhamento, acasalamento de intenções. Sim. E são figuras que dedicam suas vidas a isso. Na hora em que, entre aspas, eu comparo a mediunidade que eu disponho com de alguém nesse padrão, a minha é coisa de verme. Por quê? Primeiro, eu não sou doce. Segundo, eu não me entrego a espíritos, nem a ninguém. Terceiro, eu faço isso na periferia da minha vida, ou seja, nas madrugadas, cansado, sem saco, papapá. Então, assim, eu erro bastante. Nessa perspectiva, eu não posso, por isso que eu me afasto um pouco do movimento espírita, em respeito ao que os espíritas Sim. pensam. Os livros que eu escrevo, eu digo, isso aqui foram os espíritos que escreveram comigo, mas eu não os nomino já para também não chocar Sim. a sensibilidade de alguém. Você sente? Eu interfiro bastante, eu atrapalho bastante. Você atrapalha bastante. Como é que se Hoje em dia, quem escreve, na verdade, eu sou mais eu, Sim. diante de tudo que eles me mostram, isso aí, e eu escrevo com o meu tirocínio. Porque as pessoas costumam, eu acho que é uma besteira, ousadia minha dizer isso, muitas pessoas, elas têm que atribuir a alguém aquelas coisas lindas que elas escrevem. Eu acho que todos nós temos uma essência maravilhosa que desconhecemos, e que tem coisas desconhecidas que a gente é capaz de escrever. A gente é capaz de buscar coisas lindas. E sem atribuir a fulano, a anjo, a espírito, coisas assim. Então, quando você diz aqui que eu gostei, se é que você disse isso mesmo, você vai confirmar agora, que você interfere, seja lá de onde vem essas informações, seja lá de espíritos, e você interfere também, quer dizer, entra você, isso é bacana, você assumir isso e dizer isso é bacana, quer dizer, você permite que uma ideia vem e você coloca a sua também, ou seja, você não vai se entregar totalmente àquilo, isso é bacana. Não há um livro só que eu publique sem que eu deixe claro, eu não sei se está correto. Isso, perfeito. Desde 1996. Deixa as pessoas discernirem. Porque é o pseudônimo, no início eu não queria aparecer. Como eu não sabia se aquilo que eu escrevi estava correto, eu digo, se isso for útil para alguém, o nome do autor terreno, tudo bem, não tem problema. Então isso é importante. Elan, muito obrigado. Olha, eu espero quando você voltar aqui, vamos bater um papo de novo. Será um prazer. Vamos falar sobre outros temas. É sempre bom a gente ter pessoas inteligentes, né? Embora você não queira assumir a sua inteligência, né? Paciência. Isso é bom a gente conversar, você tem conhecimento. E as pessoas sentem necessidade de gente que converse a mesma língua que eles, gente que tem os mesmos anseios, né? Porque hoje, infelizmente, você sabe disso, roda de amigo, roda de homem, roda de mulher, ou se fala futilidade, ou se fala besteira, então as pessoas não se preenchem, as pessoas sentem necessidade disso que você está falando, nós estamos procurando nos conhecer, nós já não temos mais essa paciência de jogar a conversa fora. O nosso tempo tem que ser preenchido com coisa útil, com coisa que nos faça raciocinar, que nos atice a vontade de buscar novo conhecimento, de pesquisar. Isso é bacana. Então, quando a gente tem a oportunidade de receber gente que nem você, para a gente abordar assuntos que... até a luz voltou aqui, ó. A luz apaga, a luz acende, isso faz parte, né? Então, isso é importante. Por isso que eu quero te agradecer mais uma vez e deixar as portas aqui do Vida Inteligente abertas para quando você quiser. Sou eu quem agradece, realmente fico muito feliz, seja de revê-lo, seja de estar aqui com seus telespectadores, e agradecer a oportunidade de trocarmos essas informações, de refletirmos sobre esses diversos aspectos da vida, mas é assim, de minha boca não sai nada com pretensão de que é a verdade, de que está certo, isso é só semente para a gente refletir. Muita coisa do que eu falei aqui foi e é útil para mim, talvez não seja para você. Então, tudo tem que ser avaliado, pesado, medido, mas de toda forma, agradeço aí a generosidade da paciência
com que você que nos vê e nos escuta, nos brindou aí, pegando carona na sempre simpática e postura maravilhosa e fraternal de Eustáquio. Enfim, é um prazer enorme, sou eu quem agradece. Obrigado. Um fraterno abraço e um feliz sempre.